Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Quero agradecer muito a igreja pela acolhida, os irmãos. Desde ontem à noite estamos aqui compartilhando um pouco da nossa vivência em pequenos grupos lá na nossa igreja. Nós somos da Igreja Batista Betânia, em Santo Antônio de Jesus. Queremos até convidar você, se for por aqueles lados, visita a nossa igreja, uma igreja bem central, assim como a igreja de vocês. Serão bem-vindos também na nossa igreja lá. Trago também um abraço de minha esposa, Edileide, que conhece algumas irmãs até aí me falaram de Edileide, que estiveram com ela lá, acho que em Itabuna, em Porto Seguro, isso. E ela mandou um abraço, hoje à tarde mandou um abraço para os irmãos e especialmente para as irmãs. Nós louvamos a Deus pela vida do nosso querido pastor Gamaliel, pela vida de Thalita, de Radassa, essa família que amamos, que respeitamos, que tem nos abençoado tanto, fazem parte da nossa vida, da nossa família, e nós ficamos muito felizes ao ver os dois servindo ao Senhor com alegria, desenvolvendo juntamente com os irmãos, aquilo que Deus comissionou através da sua palavra, a viver, a pastorear, a cuidar de vidas, a cuidar das coisas concernentes ao reino de Deus. Que Deus renove as forças, que Deus abençoe e continue abençoando grandemente a vida dessa família pastoral. Quero ainda dizer aos irmãos que desde ontem nós estamos tão bem cuidados e toda hora tem lanche, toda hora tem... Uns irmãos vão lá e traz mais comida. Hoje à tarde atendi uma irmã, a irmã Ana, ela foi deixar já para a noite. Irmãos, que generosidade. Muito obrigado pelo cuidado. Eu até brinquei com o pastor Gama. O pastor vai ter que chamar umas 50 pessoas para comer tudo que tem aqui nessa casa, nesses próximos dias, porque é muita generosidade da igreja, e que Deus abençoe cada um dos amados irmãos e irmãs. Meus amados, nós fomos convidados há alguns meses atrás pelo pastor Gama para partilhar um pouco da nossa vivência enquanto grupos pequenos. Os irmãos que estiveram conosco ontem, nós contamos um pouco da nossa história. Temos mais de 20 anos que nos reunimos de casa em casa durante a semana e também no templo. Nós buscamos viver esse evangelho relacional, que é o evangelho de Jesus Cristo. Quando vamos pensar em toda a trajetória de vida, Jesus esteve no templo, mas também esteve nas praias, nos lugares, especialmente nas casas. Jesus foi inclusive acusado por aqueles homens de comilão e beberrão. Por quê? Porque ele estava sempre nas casas, se alimentando, em comunhão com as pessoas. Onde foi que nós perdemos isso? Onde foi, irmãos, que nós perdemos essa boa prática de ir na casa uns dos outros, de frequentar a casa, inclusive de desconhecidos? Lembra de Zaqueu? Jesus estava lá, Zaqueu, baixinho, e aí ele subiu numa árvore que não era tão alta para ver Jesus, e Jesus diz: desce daí porque hoje eu vou aonde? Na igreja, no templo. Me encontra lá na igreja, no gabinete. Não, eu vou na sua casa. Jesus nos ensinou que nós devemos viver a vida relacional de casa em casa, irmãos. Sentar à mesa. Jesus fez questão de a última celebração com os seus discípulos serem ao redor da mesa, a ceia do Senhor. A pergunta é: onde nós perdemos isso? Onde foi que nós deixamos de ser uma igreja relacional que vivia na casa dos irmãos, partilhando, conhecendo, chorando junto, orando junto, para ser uma igreja apenas de templo? Historicamente, nós podemos dizer que foi ao longo de algumas tradições que levaram esta ideia de que a igreja é apenas aquela que se reúne no templo. É um engano. A igreja se reúne e está nas casas. Nós juntos somos uma igreja que sai do templo aqui, se reúne também no templo, mas na segunda-feira está nas escolas, está nos trabalhos, está nas casas. Por que nós perdemos esta maravilhosa oportunidade de viver vida na vida em comunhão, de estar na casa dos irmãos? Sabe por quê? Porque nós perdemos um pouco da referência do que de fato é ser igreja. E nós passamos por tradições que levaram a construir igrejas grandiosas,
Se vocês forem perceber, há algumas igrejas que você entra e você se sente tão pequeno, ela é tão grande, ela é tão magnífica, maravilhosa, e você se sente tão pequeno. Você sabe por que isso? Ali tem um propósito. Eu não quero tratar especialmente sobre isso, mas eu quero chamar a sua atenção para que eu e você possamos voltar a viver um evangelho relacional, que é o evangelho de Jesus. Não é evangelho de uma pregação apenas de púlpito. É muito importante o púlpito, o pastor está aqui direcionando aos domingos a palavra, às terças-feiras, mas nós precisamos viver de casa em casa, irmãos. Foi assim com Jesus. E pode perceber, os encontros de Jesus sempre eram encontros cheios de amor, de graça, personalizado com a pessoa. Ele não usava a mesma estratégia, as mesmas palavras, com pessoas diferentes. Ele usava, ele conhecia individualmente cada coração, e ele usava ali de amor, de graça, de misericórdia. Qual foi a última vez que você chamou um irmão para estar na sua casa? Qual foi a última vez que você chamou um vizinho seu para vir cá tomar um café? Vem cá, passa 5 minutos aqui, finalzinho da tarde, quando vier do trabalho cansado, passa aqui para a gente orar junto. Nós precisamos voltar a essa prática bíblica, ensinamento de Jesus, vida na vida. Nós precisamos voltar a nos importar uns com os outros. Falamos nesses dias que a igreja não pode ser apenas um encontro onde nós estamos aqui reunidos 1h30. Isso não nos sustenta enquanto seres que precisam da comunhão e da relação interpessoal. Nós precisamos de mais. Nesta noite, eu gostaria de conversar com os irmãos sobre os elementos essenciais de uma igreja viva. Aquilo que eu e você precisamos ter para viver, especialmente fora das 4 paredes da igreja. Meus irmãos, é tão bonito ver um templo desse, com pessoas confortáveis, com som maravilhoso, com projeção, um ambiente organizado, limpo. Isso é tão bom, mas isso não é tudo. E isso não pode causar em nós o sentimento de que isso é suficiente, pois não é. Porque aqui nós somos apenas uma porção da nossa vida. 1h30 domingo de manhã, 1h30 domingo à noite, 3 horas. 1h na quarta-feira, 4h30. Quando a gente soma a semana, dá umas 5, 6 horas por semana. E o resto, irmãos, fazemos o quê? Fazemos o quê? Das quase 200 horas, se só 6 a gente vive na igreja. Jesus vivia um evangelho intenso, intencional, e nós precisamos voltar a viver. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo, Atos capítulo 2. Atos é o início da igreja, porque Jesus ele subiu aos céus, 40 dias depois de ressurreto, ele passou 40 dias aqui entre nós, na terra, depois de ressurreto. Terceiro dia ressuscitou, passou 40 dias aqui, subiu aos céus. E antes de subir aos céus, ele trouxe aquilo que eu e vocês chamamos da promessa da vinda do Espírito Santo. Ele disse que enviaria o Consolador. Ele enviaria o Consolador para estar conosco diante das incertezas, das lutas. Porque sim, temos incerteza. Não é só alegria, temos muitas lutas. Aliás, temos mais lutas do que alegrias. A nossa vida é cheia de mais lutas do que alegrias, de mais coisas rotineiras, cotidianas, que muitas vezes cansam, enfadam do que as alegrias. Você tem muito mais peso na rotina diária do que as coisas, as notícias boas. Faz parte da nossa vida, vamos nos acostumando a isso. Mas Jesus trouxe para nós uma palavra de consolo, dizendo: olha, vocês não estão sozinhos. Continue fazendo o que vocês foram ensinados por mim a fazer, e vocês não estarão sozinhos. Mas lá em Atos capítulo 2, que é depois da descida do Espírito Santo, a partir do versículo 42, olha o que diz o texto. E perseveravam, deixa eu ler o 41. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. O que é que Pedro
Qual era a palavra de Pedro? Era uma palavra dele? Não, a palavra de Pedro está aí no versículo 38, quando ele diz: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Eles receberam essa palavra, eles aceitaram Jesus, e eles receberam ali também o dom do Espírito Santo, por receber Jesus como seu Salvador. E ali, naquele dia, 3.000 pessoas se converteram. Como cuidar dessa gente? Como cuidar, como ensinar, como discipular, como levar essas pessoas a uma vida agora transformada, saindo de uma religião que era muito pesada, no seu legalismo, nas suas leis. Os cristãos que muitos se convertiam e se tornavam judaizantes, queriam trazer as coisas da lei, o entendimento da lei para dentro da igreja, e muitas vezes foi debate entre Paulo, Pedro, falar sobre isso, mas a verdade é que a igreja precisava agora ter alguns elementos, a palavra de Deus precisava trazer algum direcionamento para que de fato estes se tornassem igreja. E eu quero falar exatamente sobre esses elementos. Versículo 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Pai, estamos diante da Tua palavra mais uma vez e pedimos a direção do Teu Espírito. Fala aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse texto nós podemos ver um direcionamento muito especial para a igreja primitiva, mas para a nossa igreja, a igreja hoje, a igreja do século 21. Nós precisamos tirar aquilo que nos ensinaram, aquilo que por cultura, aquilo que por religiosidade veio para a nossa mente, nos aprisionando no modelo de igreja que não é a igreja de Jesus. Irmãos, muitas coisas que nós fazemos hoje não faz especialmente parte do que é a igreja de Jesus. Isso não é necessariamente errado, mas a nossa atenção não pode estar apenas nessas coisas. Nós precisamos entender o que é essencial para continuar sendo uma igreja viva. 20 séculos depois de Cristo, estamos nós aqui. Nós, ao longo da trajetória de vida, fomos impactados por muitos conceitos distorcidos e errados. Muitos conceitos do próprio templo, muitos conceitos relacionados a esta vida de entrega, muitos conceitos que levaram as pessoas a entender que o local do culto é um local que a gente vem e aí a gente faz uma adoração ao Senhor e parece que está tudo certo, eu meio que camuflo a minha vida com Deus nisso e eu saio daquela porta em diante, eu sou o que eu quero ser. Não é assim que a palavra de Deus nos ensinou. A palavra de Deus nos ensina a ser um cristão transformado completamente. A igreja faz parte desse ambiente de adoração coletiva e é um dos elementos dessa igreja viva, mas nós temos que ir além. Nós somos desafiados a fazer uma mudança de dentro para fora, para ser igreja, representar a igreja de Cristo onde quer que nós estejamos. Todos nós aqui, talvez a grande maioria já tenha mais de 5, 10 anos de vida cristã. Eu me converti aos 17 anos de idade. Estou com 53. Aos 44 anos fui chamado para o ministério pastoral. Depois
até brincava com minha esposa, mas aos 44 do segundo tempo eu brincava assim, pastor, 44 anos, eu estou com 53, próximo ano eu faço 10 anos já que sou pastor, mas Senhor, aos 44 anos, aos 44 do segundo tempo, o Senhor quer me usar para quê? Deixa eu aqui quietinho, deixa aqui onde eu estou. Mas Deus vai incomodando, vai trazendo algumas coisas na nossa vida, que você começa a não olhar apenas para as coisas que estão ao seu redor. E Deus vai tocando no seu coração para você levantar um pouco mais, levanta um pouco mais a sua visão, olhe para a eternidade. Irmãos, hoje eu olho para a eternidade. Por mais que seja um exercício de muitas vezes ter que guardar o meu coração, as coisas que nós precisamos lidar dentro da igreja. E veja, quando você toma uma decisão de ir para uma liderança da igreja, depois de ser tesoureiro, vice-moderador por mais de 14 anos, por viver professor de escola bíblica, por viver algumas coisas dos bastidores da igreja, só Deus para fazer você tomar uma decisão para deixar o seu trabalho e seguir. Não sou eu creio plenamente nisso, pastor. Não fui eu, não sou eu. É Deus que faz isso. Porque o nosso coração vai presenciando muitas coisas que de fato, não evidenciam vidas transformadas. Porque sim, dentro da igreja nós passamos por decepções, frustrações, e claro que precisa ter o perdão, a restauração, a confissão de pecados para que haja a capacidade de continuarmos, mas a igreja precisa ser e deve ser uma igreja viva, transformada, moldada, lavada, remida pelo sangue de Jesus, para viver novos dias e ser acolhedora para que pessoas sejam transformadas através dela. E se eu desejo uma igreja assim, eu quero principalmente ser essa pessoa que vive enquanto membro de uma igreja desta forma. Então o desafio é grande, não apenas para mim, mas para cada um de nós. Nós precisamos guardar o nosso coração. Irmãos, o nosso coração é enganoso. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração, ele é enganoso. A gente faz algumas coisas para o Senhor e vem aquele irmão e diz: pastor, que coisa maravilhosa, o Senhor me abençoou, e a gente vai se inflando. O Senhor me disse aquela palavra, eu nem lembro qual palavra eu disse para ela, mas eu vou me inflando, vou me orgulhando, e a gente precisa de fato pedir, assim como Davi orou ao Senhor, para que Deus quebrante o nosso coração, para que nós entendamos que a glória é do Senhor. E se eu fiz alguma coisa que ajudei alguém, foi o Senhor que fez através de mim. A glória é do Senhor. Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus, acima de tudo porque ele é sincero, para entender que ele precisa guardar o coração. E no Salmo 51, no versículo 10, a oração dele é: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Um coração puro, disposto a perdoar, a obedecer ao Senhor e a sua palavra. Mas quais são esses elementos que nós percebemos nesse texto que eu quero compartilhar com os irmãos? O culto vai até umas 9h30? 8h30. Então nós vamos pensar sobre esses elementos essenciais de uma igreja viva. Para quê, pastor? Para que a gente nenhum de nós, não nos esqueçamos de quem somos e o que nós precisamos fazer. Primeiro versículo 42, diz aí que e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Meus irmãos, uma igreja viva, uma igreja que vive na presença de Deus, o primeiro elemento essencial é ser uma igreja que aprende. Ser uma igreja ensinável. O coração do cristão, ele precisa estar aberto sempre aos ensinamentos de Deus e através da sua palavra. Nós não podemos nos contentar com aquilo que nós já alcançamos. O apóstolo Paulo nos convida a viver dessa forma. Ele diz: olha, irmãos, eu esqueço das coisas que para trás ficam.
sejam boas, sejam ruins, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Ele está dizendo, eu quero continuar aprendendo, eu quero continuar olhando para Cristo, eu quero continuar olhando para a cruz, eu quero continuar avançando. Ninguém é suficientemente capaz de dizer, eu sei de tudo. Ninguém, absolutamente ninguém, pode dizer que não precisa aprender. Nós precisamos estar cada dia aprendendo. E uma igreja viva e saudável é uma igreja que está disposta a aprender, que não se contenta apenas com as questões mais práticas do dia a dia, estabelecida numa rotina administrativa. Não, longe disso. Nós queremos aprender mais do Senhor para alcançar mais vidas na cidade de Iguaí, para que nós, através de nós, muitas outras pessoas tenham o mesmo encontro com o Cristo, que é o único Salvador e Senhor. Deus quer que nós sejamos essa igreja que continue aprendendo todos os dias. Nós precisamos reconhecer isso, vasculhar o nosso coração. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há alguma coisa aí que promova um certo orgulho, a ponto de achar que eu não preciso mais nem dos outros, nem do Senhor, nem da igreja. Eu preciso de Deus, eu preciso das pessoas, eu preciso dos irmãos. Ninguém faz nada sozinho. A igreja precisa entender esta verdade. É uma igreja viva, é uma igreja que continua sendo moldada pela palavra, ensinada pela palavra. Não se contenta com religiosidade vazia, com formas totalmente fechadas e que talvez tenha mais a ver com usos e costumes do que propriamente ensino da palavra de Deus. Eu sou pastor de uma igreja que tem 125 anos. Essa é uma igreja também de quase 100 anos, não é? 84 anos. Eu sou pastor de uma igreja que completou 126 anos agora em janeiro. O pastor que me antecedeu, o pastor Eli Lourenço, ele passou 45 anos como pastor desta igreja. O pastor antes ficou um pouco de 1 ano e meio, que é o pastor Samuel Barreto, que foi para Vitória da Conquista, a primeira igreja de Vitória da Conquista. Ele ficou lá mais ou menos uns 2 anos. Mas o pastor antes do pastor Samuel passou 48 anos, o pastor Albertino Lira. 48 anos. Some aí 48 mais 45, a gente tem 93 anos com 2 pastores. Muita coisa estagnou, muita coisa parou, muita coisa avançou, mas há um tempo para todas as coisas. A igreja do Senhor não está limitada à vida, à figura de um pastor. Com todo o respeito, com toda a honra que a gente precisa ter aos pastores, a igreja precisa continuar aprendendo, vivendo. Há um ciclo determinado para a vida de cada pastor. Ele pode passar 50 anos, como temos o saudoso pastor Samuel aqui na PIB de Itapetinga, mas ele tem um ciclo e precisa reconhecer, a igreja precisa reconhecer no pastor e nos demais pastores a figura do homem de Deus que precisa de fato continuar aprendendo através dele. Senão, isto é idolatria, isto é religiosidade, e não se engane, tem muitos ídolos no nosso coração que querem tirar o lugar de Jesus. Não deixe. Não deixe. Uma coisa é honrar, outra coisa é idolatrar. Nenhum homem pode tomar o lugar de Deus. E sabe, esses homens são homens de Deus, pessoas maravilhosas. Eles não são responsáveis por isso. Quem é responsável por isso somos nós, que colocamos eles neste lugar que não é deles. Este lugar é do Senhor. A igreja precisa continuar sendo ensinada. A igreja precisa continuar aprendendo. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual é a doutrina dos apóstolos? Jesus é o Senhor. Ele é o único Senhor. Jesus é o Senhor da igreja.
Pastor não é dono de igreja. Por mais que a pessoa diga, a igreja do fulano de tal. E a gente entende o que as pessoas querem dizer, é a referência da pessoa. Mas a igreja é de Jesus Cristo. E nós precisamos enfatizar, e precisamos, inclusive nós pastores, guardar o nosso coração para não dizer a igreja é minha, eu estou na igreja e posso passar por um período até Deus permitir, mas a igreja precisa viver, continuar vivendo, sendo ensinada pelo Senhor a unicamente honrar, adorar ao Deus vivo, ao Senhor Jesus Cristo. Segundo, a igreja, uma igreja viva, ela tem um elemento essencial, que é o elemento do cuidado. Ela cuida de vidas. Ela se preocupa com vidas. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. E no versículo seguinte diz, no partir do pão, em cada alma havia temor, e muitos prodígios eram feitos. Versículo 44, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades. Irmãos, era uma igreja que estava envolvida no cuidado mútuo uns dos outros. A igreja precisa se importar com os que chegam aqui. Seja lá do jeito que se chegue aqui, que se adentra aqui. Mais que isso, a igreja precisa ir. E os pequenos grupos têm essa proposta, essa dimensão de viver esse cuidado, esta comunhão, essa busca por alcançar outras pessoas da além do templo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui, eu vou dizer com muito respeito, com muito cuidado. Mas às vezes, a gente acha que a igreja está bem, saudável, é quando a gente tem uma condição financeira boa. Sabe, uma igreja nos Estados Unidos, isso é verdade. Nos Estados Unidos fecham aproximadamente 1.000 igrejas por ano. Igrejas que tinham 200, 300, 400. Muitos anos atrás, isso, ainda nos anos 90, mudou um empresário para uma cidade nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, a igreja, de uma maneira geral, eles pagam um certo imposto. Não é como o Brasil, que é isento. E esse empresário muito rico mudou para aquela igreja do interiorzinho, 200 membros, 150 membros. Quando chegou o dízimo daquele homem, era um negócio assim, assustador, pastor. Exponencial, como diz o pastor. Fora de uma realidade. Exemplo, como se a igreja tivesse entrada de 500 ou de 50 mil reais, e passou a ter entrada de 1,5 milhão. 1,5 milhão. No outro mês, 1,5 milhão. As contas da igreja, tudo da igreja, 50 mil reais, 1,5 milhão. 1,5 milhão. Reformou tudo, fez tempo, fez aquilo, fez tudo. A igreja ficou com um volume tão grande de dinheiro, que em um certo momento o pastor teve a má ideia de dizer, irmãos, segura aí nos dízimos, vamos fazer outra, segure nos dízimos. Sabe o que aconteceu com essa igreja? Ela fechou. Porque nós precisamos participar. Nós precisamos sentir parte do cuidado. Eu sei que tem irmãos que reclamam do dízimo, reclamam das ofertas, mas o dar, o participar, o cuidar faz parte da nossa vida e nos mantém ligados. Então, meus irmãos, nós precisamos estar atentos a essas coisas. E eu digo, não é o valor, porque essa igreja tinha muito, mas muito, tinha talvez o orçamento dos próximos 10 anos. E o pastor se viu, o que é que faz? Devia mandar para o Brasil, né, para manter tanto missionário. Bom, de qualquer forma, o que eu quero puxar aqui como exemplo para nós, e é triste a gente ouvir isso, mas é a ideia de que nós precisamos, meus amados irmãos, ter esse cuidado. Cuidado com pessoas, com vidas. E aqui a igreja ela precisa ser dinâmica
e entender esses elementos essenciais daquilo que Cristo nos dá. Eles perseveravam na doutrina, tinham comunhão e participavam do cuidado, ali das suas contribuições. Não é peso e não é uma alegria devolver ao Senhor aquilo que Ele tem nos dado. É uma alegria. E como lá em 1 Coríntios diz, Deus ama a quem dá com alegria. Isso é tão maravilhoso, participar da obra. Eu estou falando dessa questão financeira, mas aqui é do cuidado, do olhar, da atenção, do se importar com o outro, do não cruzar os braços, do não deixar de se importar, de não ser indiferente aos irmãos que passam, padecem, sofrem dentro da igreja. A igreja que de fato vive como a essência do Evangelho de Cristo é uma igreja que cuida de vidas. Os PGMs, os pequenos grupos, é uma ferramenta maravilhosa para a gente chegar nas pessoas que precisam ser cuidadas. Vocês vão perceber como nós vamos encontrar pessoas necessitadas de lá, na ponta, nas casas. E nós vamos ter a oportunidade de, apesar das nossas limitações, ajudá-las naquilo que Deus tem nos dado. Terceiro, outro elemento que nós vemos aqui de uma igreja, é essencial de uma igreja viva, é uma igreja que adora. Diz que eles estavam ali louvando ao Senhor, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Lá em Efésios 1:6, diz que nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor. E a verdade, meus irmãos, que eu preciso perguntar é: a quem nós adoramos? A quem nós adoramos? Nós somos muito, mas muito passíveis de erro nessa área da adoração. Nós temos muitos ídolos que precisam ser desconstruídos para colocar Jesus no seu devido lugar. A igreja, uma igreja viva, é uma igreja que adora ao único Deus verdadeiro. É uma igreja que consagra ao Senhor a sua vida. E a adoração não é o louvor é uma expressão desta adoração. A adoração é uma vida comprometida, é você vasculhar o seu coração e rasgar a sua alma diante do Senhor, confessando o seu pecado, apresentando a Ele, dizendo: Senhor, faz de mim uma nova criatura, que eu tenha acesso ao trono da Tua graça por meio da confissão dos meus pecados. É rever aquilo que está impedindo a minha comunhão com Deus. E às vezes são coisas que nós precisamos sim confessar diante de Deus e em alguns momentos diante dos homens. Porque a palavra de Deus nos instrui dessa forma: confessai os vossos pecados uns aos outros. A ideia de confissão de pecado, eu fui numa igreja, pastor, acho que Pernambuco, lá em Petrolina, e teve um momento no culto, se eu não me engano foi Petrolina, e teve um momento do culto que os irmãos param e fizeram uma oração de confissão de pecados. Eu achei aquilo tão... que todos somos pecadores. Às vezes a gente chega na igreja tudo pronto, parece que não tem nada o que confessar. Senhor, será que eu sou pecador? Não lembrei de nenhum pecado, já pecou, porque o orgulho tomou conta do seu coração. E eu achei tão interessante, pastor, oração de confissão de pecados. E claro que os irmãos ali não estavam dizendo, mas dizendo: Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Reconhecemos que somos pecadores. Reconhecemos que existe algo que nos impede de entrar no trono da graça, de viver uma vida na Tua presença, que é o pecado. E nós temos um meio pelo qual o próprio Cristo nos diz que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Ali Jesus está nos levando a viver uma vida de adoração, confessando os nossos pecados. Como é bom ter tempo para vasculhar o nosso coração e confessar. Como é bom, como igreja aqui, no ambiente. Irmãos, nós não temos como não nos decepcionarmos uns com os outros. Não temos. Nós somos humanos.
Com o passar dos anos, 2 anos, 3 anos, o pastor chega, você não tem como não se decepcionar com o pastor. Me perdoe, pastor, mas é a verdade. Porque vai ter um dia que você vai ligar, ele não pode, quem sabe, lhe visitar, lhe dar uma atenção, você já se reserva. Quem sabe você se decepciona por alguma coisa que ele nem disse, ou nem fez. Mas nós somos assim, muitas vezes carentes de um olhar, de uma atenção, e precisamos muitas vezes vasculhar o nosso coração para ver se não estamos criando algumas coisas que nos afastam do pastor, da igreja, dos irmãos, e confessar ao pastor: eu queria conversar com o senhor, aconteceu isso, 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 foi assim. E às vezes a gente vai abrir um canal de diálogo, de bênção, para que a gente volte à presença de Deus em adoração. Uma igreja viva é uma igreja que adora ao Senhor. Eles louvavam ao Senhor e, além disso, eles contavam com a simpatia do povo. No versículo 44, 47 é registrado isso. E ainda, por último, e para encerrar, uma igreja viva é uma igreja que evangeliza. Uma igreja viva é uma igreja que aprende, é ensinável, é uma igreja que cuida, que tem comunhão uns com os outros, relacionamento e cuidado mútuo, e também uma igreja que adora, mas que evangeliza. E eu quero dizer a você, e isso acontece conosco lá na Igreja Batista Betânia, que a forma que hoje nós temos tido menos acesso às pessoas é através do culto. Nós recebemos pessoas lá que mudam de cidades, mas a maioria que adentram a igreja são pessoas já convertidas. Uma igreja que vive a essência do Evangelho de Jesus é uma igreja que evangeliza. E os pequenos grupos, para nós, têm sido este braço, esta forma de chegar naquela casa onde o vizinho ainda não conhece Jesus, e eu tenho a liberdade de convidá-lo para tomar um café comigo, para participar de uma reunião de PG, e ali ele ouvir falar de Jesus. Irmãos, nós já tentamos muitos métodos de evangelismo, entregando folheto. Na igreja, culto, 19 horas, PIB de Iguaí, vai lá. E aí a gente entrega 300 folhetos. Quantos vêm? Não sei aqui, mas lá as pessoas nem dão tanta importância. Agora, como eu e você precisamos levar o evangelho, nós precisamos ir na casa das pessoas. Ou melhor, fazer com que as pessoas que não vêm à igreja estejam na nossa casa. Depois elas virão. Depois de arrepender-se e receber Jesus como seu Salvador, elas virão. Mas os pequenos grupos têm sido esta porta de entrada para que as pessoas conheçam Jesus, Senhor e Salvador das nossas vidas. Você precisa entender que a sua casa termina sendo a extensão da igreja. O espaço onde você, como igreja, juntamente com irmãos que são igreja, estarão lá adorando, louvando, mas também evangelizando, irmãos. Compartilhando do amor de Deus. Ontem Ailton falou dessa transformação que Deus tem feito no seu PG, onde ele foi lá e 4 pessoas se renderam aos pés de Jesus. Uma alma sequer já é festa nos céus quando um pecador se arrepende. Imagine nós abrirmos as nossas casas para que lá seja lugar de salvação, para que lá seja lugar de transformação. E assim nós podemos também trazer essas pessoas para a igreja. Irmãos, o texto diz que era Jesus que acrescentava. Diz assim: enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Isso eu quero chamar a atenção. Não é você, não sou eu quem converte ninguém. Nós apenas somos os agentes
Nós somos o meio pelo qual Deus usa para que pessoas se entreguem a sua vida a Jesus. Mas quem converte é Jesus. Jesus que dia a dia ia acrescentando pessoas salvas naquela comunidade de fé. Houve um crescimento extraordinário da igreja. Quando eles se reuniam, diz aí o texto, no versículo 46, eles se reuniam no templo e em casa, de casa em casa no partir do pão. Ailton leu Atos 5:42, que eles também se reuniam no templo e de casa em casa. A pergunta que eu quero mais uma vez fazer aos irmãos é: por que nós perdemos? Por que nós perdemos essa visão de fazer com que a nossa casa seja um lugar também da pregação do Evangelho? Onde as pessoas sejam tocadas, onde as pessoas sejam incomodadas pelo Espírito Santo, que é Deus quem converte as pessoas. Que as nossas casas sejam esse lugar, esta oportunidade de receber pessoas e que ali, através daquelas oportunidades também, Deus salve vidas para a glória do seu nome. Que eu e você possamos compreender que as estratégias, os ensinos, muito pouca coisa mudou. E o que mudou muito foi coisas que são culturais, que vão, que vêm, e não é fácil tirar a cultura da nossa mente. Nós somos muito arraigados a essa cultura, mas precisamos olhar para as Escrituras, precisamos olhar para a Palavra de Deus e muitas vezes romper com essas coisas culturais que querem nos dizer que só somos igreja no templo. Nós somos igreja também no templo, mas somos igreja na segunda, na terça, na quarta, em todos os dias da semana. E quando estamos buscando, nós somos igrejas reunidas em comunhão nas nossas casas, nos nossos PGs, dando a oportunidade que pessoas conheçam do amor de Deus, da alegria de ter pessoas sendo transformadas pelo Evangelho da salvação de Jesus Cristo através da minha casa. E o que eu ganho com isso? Bom, o verdadeiro cristão ganha essencialmente estar dentro do propósito, estar no centro da vontade de Deus. O servo do Senhor entende que Jesus estará com ele. Este é o maior ganho. Na grande comissão, Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. As pessoas só pegam o versículo 20. Eu gosto de enfatizar isso. Nós precisamos ver o contexto. Quando Jesus estará conosco todos os dias, ou seja, quando Jesus está conosco, tudo vai bem, Ele resolve tudo, mesmo diante das lutas e desafios, Ele nos sustenta, nos guarda, nos protege, Ele cuida de cada um de nós. Mas quando é que Jesus está conosco? Quando eu vivo a grande comissão. Quando, como eu falei ontem para os irmãos, quando eu prego a palavra, ensino essa palavra e prego a salvação, o evangelho da salvação. O texto, claro, diz isso de uma forma muito clara. Ide, portanto, e o imperativo, como o pastor Gama falou hoje pela manhã, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E a promessa para você: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus está contigo, fique tranquilo. Ele estará sempre com você quando estamos vivendo os propósitos eternos dele, como igreja do Senhor. Uma igreja que cuida, uma igreja que é ensinável, que aprende, uma igreja que adora ao Senhor, mas uma igreja que evangeliza, uma igreja que continua sendo viva para a cidade de Iguaí. Que o nome do Senhor, através dessa igreja, continue sendo propagado. Como é bom saber que nesta cidade tem uma agência do Reino de Deus, contribuindo para que mais pessoas, sejam alcançadas para o reino eterno
da salvação por meio de Jesus Cristo. Que o Senhor faça nova todas as coisas e que o Senhor, através da vida de cada um de vocês, da vida do pastor Gamaliel, Talita, sua família, da vida de cada um de vocês, possam agir e continuar agindo, trazendo este movimento para a cidade, onde as pessoas serão tocadas pela palavra, pelo testemunho, pela proclamação das boas novas de salvação, no culto na igreja, mas de casa em casa. Que a sua casa seja esse lugar de adoração, que você abra a sua casa para receber uma reunião de PG. Você vai perceber como é bom ter irmãos ali, reunidos no nome do Senhor. Como é bom. Jesus diz que onde há 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estará. Ele estará conosco todos os dias, mas ali é na manifestação da comunhão em louvor, em adoração, Ele estará. Que esta igreja continue avançando, firmada na palavra, estabelecida na palavra, vivendo como uma igreja viva, continuando servindo ao Senhor com alegria, e que o nome do Senhor em tudo seja glorificado. Que Deus nos abençoe, e eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de colocar a sua vida diante do Senhor. Se você, diante de tudo que já ouviu, quer orar comigo, quer colocar diante do Senhor, dizendo: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, me orienta, me direciona, faz nova todas as coisas, tira aquilo que porventura se tornou uma poeira, um impedimento, para que eu, acima de tudo, viva o Evangelho da graça de Jesus plenamente, de uma forma não apenas plena, mas de uma forma constante e diária. Se você quer orar comigo, fica de pé do seu lugar, nós vamos orar. Nós apresentamos as nossas vidas diante do Senhor, dizendo que está aqui as nossas vidas. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra. Ela é viva e eficaz. No poder do Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor complete esta obra em cada coração, em cada vida. Transforma aquilo que precisa ser transformado em nós. E faz tudo aquilo conforme te agrada, Senhor. Estão aqui os irmãos, eu e esses amados irmãos de pé diante do Senhor, para pedir que o Senhor nos ajude, para pedir que o Senhor nos direcione para novo tempo, um tempo onde a tua palavra, um tempo onde o teu nome, o tempo onde a tua proclamação do Evangelho será vivida intencionalmente a cada dia dos novos dias que o Senhor nos dará. Abençoa a tua igreja, continua abençoando o teu filho na direção dessa igreja, abençoa a direção, abençoa os ministérios, continua abençoando, ó Deus, o movimento e, acima de tudo, o propósito do ministério de pequenos grupos dessa igreja, que haja crescimento, desenvolvimento e salvação, acima de tudo, para a glória do teu nome. Nós te louvamos, nós te agradecemos e pedimos a tua bênção, no nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe.